Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como sempre fazemos no início de cada aula, nós rezamos ao Espírito Santo, dom de Deus, para que Ele ilumine a nossa consciência, para que Ele tire de nossa visão qualquer tipo de cegueira e para que Ele coloque em nossos corações a sabedoria que vem da eternidade de Deus. E assim, como servidores de Deus, possamos aprender juntos e ensinar aquilo que Deus nos propõe. E para isso, então, rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Estamos agora dando sequência a um momento importantíssimo na história veterotestamentária. E a cada aula você com certeza já reparou, já percebeu que são aulas muito objetivas, né? Com um foco apenas em cada aula. Isso significa que se torna mais fácil de você compreender e aprender algo da Sagrada Escritura para a sua vida de fé. E por isso ela tem este formato objetivo, prático, dinâmico e também um modelo, em comparação a outros por aí, um modelo mais enxuto, mais compacto, sintético. Já reparou que cada aula não ultrapassa 20 minutos? Tudo isso pensando no seu melhor desenvolvimento, para que não se torne algo cansativo e possa ir de encontro à sua necessidade. Feito essa elucidação, como eu faço, de algumas aulas, depois de um número de aulas, eu gosto de relembrar isso. Então, estamos aqui junto com Moisés, naquela missão fabulosa, onde agora está próximo às pragas do Egito. E a partir do capítulo 6º, 7º, 8º, até o 11, nós vamos ver aqui algumas pragas decorrentes, pragas que são permitidas por Deus, que acontecem na terra do Egito, para que a partir das pragas, o faraó e os egípcios possam experimentar a glória de Deus igualmente. No versículo 14 do capítulo 6º do Êxodo, nós temos a água que é transformada em sangue. E depois nós temos no versículo 26 do capítulo 7º, as rãs que aparecem em número de milhares, que começa a invadir ali as casas de todo o povo egípcio, inclusive a casa do faraó.
Capítulo 8, nós temos ali também os mosquitos que invadem de tudo que é jeito. Se um mosquitinho já é ruim, né? Aqui é apenas um parênteses para descontrair um pouco, tá? Né? Aparece um mosquitinho, um pernilongo, né? Já é ruim. Então, assim, números incontáveis de mosquito. Foi outra praga. Depois, junto com os mosquitos, né? Algo ainda um pouco maior, as moscas, né? Que é um pouco pior, né? Um pouco mais infecciosa, né? Carrega mais tipos de infecção. Depois tem a peste dos animais, depois vai acontecer as úlceras. Teremos também no capítulo 10 a praga dos gafanhotos. Teremos também no mesmo capítulo 10, no versos 21, as trevas. E no capítulo 11 acontece o anúncio, ainda não é a praga, mas acontece o anúncio da 10ª praga, que será a morte dos primogênitos, né, das crianças de sexo masculino. Mas aqui no capítulo 11, nós vamos para o capítulo 12, e aqui vai acontecer um momento que deve ficar marcado também, que nós temos ele como um fator fundante da Páscoa, até mesmo agora, no Novo Testamento, nos nossos tempos atuais. É o capítulo 12, ele se refere à Páscoa judaica, aquele momento onde acontece a chamada Beracá, a bênção dos alimentos, a bênção das bebidas, do vinho principalmente, e acontece aquele cenário das famílias judaicas, onde elas vão se confraternizar com uma refeição, né? Mas uma refeição que não é como essa que nós fazemos costumeiramente, né? Dia após dia, né? Um café da manhã, um almoço, um jantar. Não. Se trata de uma refeição específica, onde existem os alimentos próprios para a Páscoa, e onde os judeus, partindo principalmente dos anciãos, eles têm ali orações específicas para aquela refeição, né? Para que a chamada Beracá, né? Que é a bênção dos alimentos. Isso nós vimos então no capítulo 12 do livro do Êxodo. E aí todo o capítulo 12 tem os seus detalhes, todas as suas prescrições. Seria muito importante se você se dedicasse um tempo para estudar um pouco aí na sua casa, onde quer que você esteja. E como eu já aconselhei em algumas outras aulas, é importante que você tenha suas canetinhas de marcação, tá? Eu sempre faço isso, já orientei isso em outras aulas. Isso me ajuda muito, porque eu tenho anotações na Sagrada Escritura que eu fazia desde a faculdade, por exemplo. Hoje, nesta data aqui, eu tenho 13 anos de sacerdócio e anotações na Sagrada Escritura me acompanha desde o tempo do seminário. Pode ser algo que você pense, nossa, mas já ficou lá para trás. Mas às vezes são anotações pertinentes que vai iluminar a sua reflexão, seja daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não importa, tá? Então por isso aqui sempre o conselho de, ao ler a Sagrada Escritura, você ter canetinhas como esta e marcar, sem problema nenhum. Ou caneta, própria caneta, né? Às vezes eu faço isso também, eu anoto, escrevo sobre o pensamento. Isso vocês nem imaginam, dá uma consistência muito grande
quando abrimos a Sagrada Escritura, né, e nos deparamos com as nossas anotações para a nossa vida, tá? Então é importante isso, que você tenha aí esse momento seu também, pessoal, de estudo da Sagrada Escritura. Padre, como que deve se dar esse momento da Sagrada Escritura? Tá? Meu conselho é que você não pense em ler o máximo possível, né, já no primeiro momento, né? Vou pegar a Sagrada Escritura agora, estou aprendendo a ler, estou gostando dela, então vou ler tudo de uma vez. Você não precisa fazer isso, porque corre o risco de se tornar algo meio que cansativo, né? Porque ler a Sagrada Escritura vai exigir de você um bom tempo, uma boa dedicação. Você tem que absorver a espiritualidade dela e você tem que aprender a enxergar nela também a comunicação divina. É um Deus que se revela na palavra de Deus. E toda vez que nós fazemos a lectio divina, né, a leitura orante, alguma mensagem Deus sempre comunica a nós. Então tem que ser algo prazeroso, algo feito com calma, sem correria. Então o meu conselho, né, todos os dias um trecho bíblico, o que nós chamamos, né, de perícope bíblica, né? A perícope é um trecho bíblico, um pequeno pedaço, o qual você lê, anota, rascunha e traz daquele cenário uma lição para a sua vida também, tá? Então fica aqui o conselho, tá? Depois no capítulo, depois da Páscoa, do capítulo 12, nós teremos ali todos os detalhes, né? A festa dos ázimos, como é que vai acontecer, as prescrições sobre a Páscoa e assim sucessivamente, tá? E já nesse contexto da Páscoa judaica, no capítulo 12, a partir dos versos 29, ali acontece a 10ª praga, que se refere à morte dos primogênitos. Olha só o que acontece. Capítulo 12, versos 29 em diante. No meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, o filho do faraó também, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito do cativo, a pessoa que estava presa, que estava na prisão, e todo o primogênito dos animais. O faraó levantou-se de noite com todos os seus servos e todo o Egito, e houve um grande clamor no Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. É fato que para o povo hebreu, diante da Páscoa, foi-se avisado que todos aqueles que celebrassem a Páscoa deveria marcar os umbrais da sua casa, né? A porta de entrada, com o sangue do cordeiro que estava sendo ali sacrificado na Páscoa. E aquela marca nos umbrais, o sangue do cordeiro, identificaria como que aquele povo é um povo eleito de Deus. É um povo que está vivendo debaixo das ordens de Deus. E quando então aconteceu, né, a morte dos primogênitos, o anjo do Senhor, ao passar naquela região, quando via a marca nos umbrais, então ali ele sabia
que morava pessoas consagradas a Deus. O povo hebreu estava debaixo daquele teto. E naquela casa, então, não acontecia a morte do primogênito. Olha como que Deus, de fato, Ele cuida e protege de todos aqueles que o temem, todos aqueles que seguem piamente os seus conselhos e os seus mandamentos. Tá? E depois disso, nós veremos então que o faraó, ele, por fim, de todas essas pragas, né, essa é a 10ª, né, passamos aqui rapidamente, só anunciamos cada uma das pragas, porque senão nosso tempo ficaria demasiado longo e nós precisamos aqui agora dar alguns passos pouco mais rápido, porém sem perder a substancialidade de cada aprendizado em cada aula. Tá? Nós vamos precisar chegar até o Novo Testamento e depois do Novo Testamento nós vamos perceber que voltaremos para essas ocasiões com frequência. Neste contexto, então, o faraó, ele finalmente, ele permite que Moisés leve todo o povo hebreu para fora do Egito. E agora eles caminharão rumo à terra prometida. Porém, quando eles saem, depois de algum tempo, o faraó se arrepende de ter libertado os hebreus. Que coisa! O que é um coração duro, né? Um coração maldoso. Moisés estará com o seu povo a caminho da terra prometida e ele fica sabendo que o faraó está ainda agora no encalço deles para guerrear contra eles, para prendê-los novamente. Como é que isto vai terminar? Moisés agora com um enorme povo no meio do deserto, indo, para a terra prometida, e os soldados com cavalos, com carroças, com armamento de certo porte. Então, os hebreus não têm chance nenhuma. Como que isso vai se concluir? Vamos acompanhar nas nossas próximas aulas. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.